Olá, olá, está começando. Estourou agora, hein? Né? Não deu estourada? Ô, Augusto, tá estourando aí não, Misifio? Aqui não, você tem que baixar o seu retorno. É, né? Mas se eu baixar o retorno, eu não ouço essa porra. Eu tô ouvindo por um ouvido, né, amigo? Ah, mas aí é problema seu que tá surdo, né? Opa, obrigado, Cristal. Sua generosidade, seu carinho e preocupação. A gente conhece otorrinos que podem ser indicados. Né? Eu Aí não tenho- começou, preciso. não posso falar, desculpa. Olá, olá, está começando mais um episódio do Saideira Podcast. Comigo, esta triste figura boêmia que vos fala, André Rodrigues, ela maravilhosa, linda, diáfana, sutil, sei lá, Delicado igual um coice de mula, eu, Cristal. Cristal. Tá tudo bem, Cristal? Tudo maravilhoso, graças a Deus. E com você? Ótimo, não tinha como tá diferente Não antes mesmo. o nosso convidado de Não hoje, é né? maravilhoso ele, né? Apresente-o, por favor, Cristal. Anderson Nossa, que Pancieri, ele que encanta as nossas manhãs na TV. E eu confesso que sim, como eu acordo às 6 da manhã, eu já acordo com Anderson Pancieri todos os dias. Eles convidaram a pessoa errada. Não encanta nada, né? Mas tudo Ai, bem, vamos encanta lá. sim, encanta Obrigado. sim. Obrigado, Cristal. Obrigado, André. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ótimo. Ô, Cristal, vamos rasgar a seda logo no começo, né? Que pra mim é o melhor âncora de Goiás. Não é? Disparado. É porque eu tô aqui, Maravilhoso. né? Eu vou acompanhar todos os outros Deixa podcasts eu com os falar, outros que acompanhe os vocês outros podcasts convidarem. com os jornalistas que você vai comprovar. Eu tô brincando, André, já ouvi na rádio você falando. E assim, não tenho palavras para te agradecer, mando mensagens, né, no momento Sim. para TT, porque eu tenho contato para agradecer. E a Cristal é de, quando fala muito tempo, de pensar que a gente, não, a gente é novinho, mas é Nós muito somos tempo que a novinhos. gente conheceu no jardim da infância. É. Mas tem muitos e muitos anos já de vários e vários abraços calorosos nos encontros De muitas da vida. danças nos shows, que inclusive eu tenho os vídeos lá, eu e Não é? Pancieri dançando e pulando e arrasando nos shows da vida. Mas realmente, você é um âncora, você é um apresentador, cheia, um né? jornalista Mão que... cheia. E com a vantagem de não querer fazer Mão carreira gelada, política. que mão gelada, nossa Já te Mas o chamaram pra- coração é Mas, quente. mas eu não sei, quanto à carreira política, eu não sei. O Já futuro te a Deus chamaram? pertence. Já te chamaram? Eu me distancio bastante. Eu mantenho uma distância. Então, como eu estava antes conversando aqui, né, que a política é um assunto que eu faço, leio, tento entender, né? É difícil entender tudo, mas eu sempre me mantive muito distante. Sempre tive educação, respeito, que eu acho que é Sim, o mínimo claro. que você tem que ter com qualquer pessoa, né? Com os nossos, com esse meio de jornalismo, de político, com todo respeito. E a gente vive da política, né, André? A gente sabe que a política Claro. já é importante para Sim. ditar, né, todas as situações em que a gente vive, mas sempre me mantive assim, do tipo, nesse entendimento, nesse respeito, nessa convivência, né? Sim, Mais que sim. isso, eu nunca Mas, dei abertura para nada. mas você descarta, já é descartado num futuro ali, tipo, saiu da TV, aposentou e tal. Não, vamos me candidatar. Hoje, agora, nesse momento, como diz as pesquisas, tem refletido 95% da Não, realidade. As pesquisas não são confiáveis. Que tristeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje, 95% refletindo a realidade seria não. Eu hoje, 95% que eu sou capaz de me candidatar. 95%? Por cento que eu Não, sou- faço não. Não, eu fui convidada para ser candidata agora, Sim. para deputada. Estadual. Federal. Federal. Duas pessoas me convidaram, de partidos, Fala o vieram. partido pra gente. Eu sei lá que partido, eu conheço as pessoas. Inclusive, é muito conhecido meu. Só que assim, sabe quando você sabe que é só para preencher legenda? Porque o partido tem aquela questão sim. de mulheres, de cota e tudo mais, preencher cota. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, quem sou eu na fila do pão hoje para entrar com... Eu não tenho nenhuma proposta, nem para falar assim, vou liberar o cartão compra 44 para a mulherada, comprar brusinha. Olha, Não tenho nem essa A proposta. proposta é boa. Mas, agradeci, falei, obrigada, não é o momento. Mas igual eu falei, não descarto começar como uma vereadora por Goiânia, mas aí eu vou ter um projeto, eu vou ter proposta, eu vou ter que estudar muito Goiânia e as propostas que Goiânia precisa para poder botar minha carinha ali e falar assim, agora eu sou candidata. Eu não confio em mim para administrar as contas do meu lar. Eu vou confio. confiar em mim para administrar o erário, o dinheiro do povo. É brincadeira, mano. Não é. Mas, Anso, de que horas voz me se acorda para apresentar o Bom Dia Goiás? Se você não ficar chocado, eu te conto. Por favor. 3h30 da manhã. Puta que eu pariu. 3h30? O sono das 3h30 é tão bom. Mas vai dormir que horas para acordar 3h30, cara? Olha, eu vou só entre nós, que ninguém nos ouça. A Cristal conhece. A gente sai toda noite. Toda noite. Toda noite tem um evento para ir. Eu também sou assim, eu saio toda noite. Então, assim, eu tento me policiar para dormir até 10h30. Mas não dá, né? 10h30 eu ainda consigo, mais ou menos. Mas antes, 10h30... Mas como que é a sua rotina? Você acorda às 3h30, você dorme às 10h30, mas vamos supor, você conseguiu dormir às 10h30, acorda às 3h30,
E o que você faz no resto do dia? Porque quem acorda... Eu acordo às 6, 5h30, 6 horas, eu tenho dia demais O dia é grande. pra viver. Quem acorda 3h30? Pega a cachaçinha pra mim. Passa a ter um dia. Ara, larga a mão. Não, Mas é Pantanar, nós estamos no programa. Ele faz Pantanar. ele faz assim. Ele faz assim. Mas já passou das 10 horas? Não. Não. Então eu posso beber. Eu não bebo depois das 10. Ô, Filora, larga a mão. Nossa, Zé. Você aceita, Cristal? Depois. Você aceita? Não, obrigado, eu vou comer o cafezinho. Vocês vão cometer indelicadezas de me deixar Não, beber mas é porque Não. você me Calma. ofereceu esse café maravilhoso, É. eu estou tomando, inclusive. Mas vamos lá. Então, assim, no dia comprido, o dia gigante. Fica. Aí, eu acordo 3h30, vou pra TV, né? Claro, vou trabalhar, chego lá por volta de 4 horas da manhã. Eu me arrumo rápido também, tem essa vantagem, né? Então, 4 horas da manhã, eu já tô na TV, faço as coisas que a gente tem que fazer, dou uma olhada no jornal nosso, leio o Popular também, dou uma folheada no jornal. Faço alguns textos, aquele texto de abertura do jornal, que a gente chama, na nossa linguagem, chama escalada, que são as manchetes que as pessoas acompanham. Eu que faço do jornal, então eu combino com os repórteres o que eles vão falar, né, na abertura do jornal e tal. Né, faço os textos da previsão do tempo e tudo, dou uma olhadinha se tem alguma coisa acontecendo. Aí, e amanhã passa rápido, né, gente? Amanhã passa voando. Por isso eu gosto de trabalhar de manhã, passa rapidinho. Aí, já vou pro camarim arrumar, e é super corrido sempre, né? Troco de roupa rapidíssimo, né? E vou pro estúdio. Não no tempo certo. Eu chego atrasado. Chega ali com uns 10 minutos. Com a pessoa já arrumando o microfone pra às entrar, vezes eu né? chego com o cavalinho que tá dando tchau da hora 1, né? Nossa Senhora. O menino que arruma o microfone da gente lá no assistente de estúdio, tem dia que ele vai no camarim, sabe? Eu tô maquiando e ele tá colocando o microfone, porque assim, não vai dar tempo, né? Não vai Você dar dá bom tempo. dia no corredor. É, mais ou menos assim. Mas enfim, aí o jornal terminou 8h30, a gente toma um café, faz a reunião, e quando dá mais ou menos 10h30, estourando 11 horas, eu tô saindo da TV. Normalmente saio e vou pra academia, porque se eu vou pra casa, acabou. Aí eu vou pra academia, até meio-dia e pouquinho, vou pra casa. Tenho um hábito de dormir 40 minutos à tarde, não mais que isso. Por mais que você não tenho nada pra fazer, 40 minutos. Porque se eu dormir muito, gente, vocês vão convir comigo, que eu já durmo tarde. Pensa que hora que eu vou dormir. Eu durmo 40 minutos. Então eu chego em casa meio-dia e pouco. Quando dá, enfim, estourando 1h30, eu já estou almoçando. 2 horas da tarde, eu já fiz tudo. Eu já trabalhei, eu já malhei, eu já almocei e eu tenho o dia livre. Olha que delícia. Já aconteceu de acordar atrasado, assim, 5h48? Fodeu! 5h48 não, mas assim, atrasado já. Mas do tipo, não dá pra passar pela redação, já vai direto pro estúdio e tudo. Mas também 5h48 não. Já tive pesadelo de acordar 5h48. O pesadelo foi tão assim, Tão real? tão real, que eu nunca acordei 5h48. Mas nesses anos todos, você nunca chegou atrasado? Não, atrasado pro jornal no ar, não. Isso que eu ia perguntar. Atrasado pra fazer todo o esquema, André, mas... funcionário padrão, menino, tô brincando. Não, mas essa Não, disciplina... aí é funcionário Essa padrão. disciplina me comove. Eu já cheguei assim, programa de rádio começava às 6 horas, acabava às 7h30. Eu cheguei às 7h25. Ah, não, André, aí também Cheguei e não. falei, gente, começaram então, mais cedo. peraí que eu também tenho que me gabar. Eu trabalhei 6 anos, nunca cheguei atrasada, assim, de falar, o trem tá no ar aí, E você não na vai. rádio, na TV, nunca fiz Não, eu isso. cheguei Não, né? demais. Desse Não. tanto, não. Assim, Não. atrasa e Atrasa tal. no horário que tem que chegar. E a gente tem uma combinação lá com a gente. Porque assim, a turma da madrugada tem uma vantagem, ela é unida, né? Porque também estava lascado, né? Senão também da madrugada tem que ter alguma Se você, coisa, não né? tiver, se você não tiver união com aquela turma da madrugada... Tá lascado. Então, a gente tem uma combinação de um horário, tipo assim, cara, se não chegou nesse horário, Aconteceu alguma coisa? aconteceu, você liga. Liga, já vai atrás, já começa a correr, entendeu? Então a gente tem isso. E às vezes você fala assim, pô, o cara não acordou por quê? Porque o celular não despertou. Não despertou por quê? Porque estava desligado. Vai adiantar eu ligar? Não. Vai ter que ir na casa. Então todo mundo sabe o endereço de todo mundo. E, assim, já aconteceu que ninguém nos ouça também. Não, tanta coisa que ninguém pode nos Né? ouvir. Ninguém, que mas coisa, ninguém né? vai ouvir, não. Ninguém vai ouvir esse podcast, não. Aí que acontece? Mentira. É mentira. Aí o que acontece? Eu acordei com o interfone. Coisa linda. O nosso cinegrafista que trabalhava lá foi lá no meu prédio. Aí o porteiro interfonou, porque ele sabia, né? Lógico, tinha noção. De madrugada interfonou, acordei com o interfone. Tipo, você não chegou. desespero. Aí é desespero. Mas lógico que com aquele tempo que a gente tem, não chegou, aí a gente vai atrás, entendeu? Nossa parceria. Sim, sim. Ótimo, gostei dessa parceria. E parece que vocês são ali, pelo que a gente vê pela televisão, que são unidos mesmo, que não tem aquela coisa ali de, estamos forçando. Amo Rosane. Gente, Rosane tem um astral.
Tem uma coisa que você fala assim, gente, como é que essa mulher acordou às 3, 4 da manhã e tá lá, assim, ela tem uma boca enorme, né, Rosa? A hora que ela entra no ao vivo, nos links lá, aquela boca daquele tamanho, ela... gente, a mulher deve ter acordado às 3 da manhã, tá lá sorrindo, eu acordei às 6, tô dando bom dia pra quem? Aí me vem a Suelen, né, com aquele bom dia, aquela elegância, aquela finesse maravilhosa, aquele sorrisão lindo. Eu falo, gente, olha, a gente tem que aprender com essas pessoas que acordam às 3h30 e estão lá sorrindo, maravilhosas, de alto astral. Tá, porque a Rosane me mata do coração todo dia, né? Imagino. Ela vai trabalhar de bicicleta. Você acredita? Sério? Não, tem Tem lógica. que prender essa pessoa. Tem, não tem? Só que sai às 4 da manhã de casa. E ela da chega bicicleta, tem que no prender. horário dela chegar, eu fico assim, meu Deus do céu, a gente fica assim, meu, e agora o que a gente faz? E quantas vezes a gente já mandou o carro, assim, e fazendo o trajeto que ela faz de bicicleta pra ver se ela aconteceu alguma coisa. É verdade? Ou de bicicleta. Pra saber se ela... Rosane, Não, só será? às vezes atrasa e tal, um pouquinho. Mas caramba, velho, muita coragem, né? Mas ela mora muito longe da TV? Não morou muito longe. Quando ela morava longe, ela não ia de bicicleta. Agora que ela mora mais perto um pouco, ela vai. Ali pela T63 é uma subidinha, assim, é esforçozinho e tal, não é pedaladazinha, lubatinadora, essas Meu coisas bem, não. não é à toa que ela faz matéria de regata, tá lá o braço maravilhoso, Não, definido, tem 3 filhos e 3 tem aquele corpite, né, filhos, e véi? tem o corpo isso aqui, ó, não é à toa que a gente fica lá, ai, que graça, que lindo, mas não vê que a bicha acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar de bicicleta. Agora tem... Não, pode falar, fala. Não, manda bala. Não, porque tem momentos ok. que, assim, que você deve vai gostar muito. O pessoal do Nordeste adora a festa junina, não é? Mas demais. Não é? Aquele é o maravilhoso. nosso Natal. Não é? Não, o aquele nosso é Natal. maravilhoso. Gente, Nossa Senhora. quem não foi no Nordeste na época de festa junina, Tem que ir. tem que ir, porque é um outro Nordeste. Cara. É maravilhoso, já é lindo. Pequeno A festa parênteses, junina- o maior São João do Nordeste é o de Mossoró, tá, gente? Não é o de Caruaru, nem Campina Grande, não. Por favor, continue. Então, tudo bem. Caruaru já fui, mas Mossoró. Mas enfim, vamos lá. Mas a gente vai ainda. Sabe aqueles estalinhos que você joga no festa junina? Sei, velho? é eu chumbinho. eu tenho aquilo na minha mochila. Quando o pessoal na redação chega de madrugada, todo mundo muito quietinho, todo mundo muito assim, eu chego devagarzinho, eu pego aquele, pá, solta aí, povo, cai, me xinga, sabe aquelas Sim, palavras, sim. aqueles xingamentos, aquelas palavras bonitas, agradáveis? É super legal. Sim, maravilhoso aqueles xingamentos, né? Antes, e o clima, cara, lá da TV Anguera? É bom o clima entre vocês e tal? Ou é uma disputa de ego de filho da puta? Olha, eu vou te falar a verdade, já foi, em alguns momentos, já passou gente por lá que construiu um pouco esse clima. Hoje, a nossa equipe do Bom Dia é Super 10. Não é porque eu estou no Bom Dia, mas assim, acaba que as equipes dividem um pouco por turnos, pelos turnos e pelas baias, né? Porque cada um trabalha Sim. no seu nicho ali, porque faz parte do contexto, inclusive, né? Sim. Mas, de certa forma, de uma forma geral, não. E a gente tem uma turma hoje muito pé no chão. Muito pé no chão. Eu vou só simplificar, né, com relação a apresentadores, que é o que a pessoa mais vê por mais tempo. Tem os repórteres também, enfim, todo o grupo. Mas você pega o grupo de apresentadores hoje. Eu tenho quase 30 anos de casa, tem lá a Suelen. Tá 30 anos na TV Anguera? Eu vou para 29 agora. 30? Só de TV Anguera? Só de TV agora. Peraí, amiga, eu Não, tenho 30 anos Deixa eu te falar, de vida. não queira saber a idade, porque quando eu descobri a idade de Anderson Pansieri, sim, eu falei, me enterra, porque eu tô chocada. 48. Quase. Pode subir mais um. 51. Mais. 55. Menos. 53. Acertou. Acertei, mas não parece, né? Você crê que isso tem 53 anos? É Mais isso. de 50? Você quer que isso tem mais de 50? É impressionante. Sim, mas... Não, mas você Tá, falando de idade, a gente não tem uma Ah. conversa que vai pro final, né? Você tá falando de idade, eu tava numa festa, né? Aí o cara chegou assim, ele novinho, mas ele é mais acabadinho. Mas aí ele chegou assim, oi, não foi muito prazer te conhecer, eu te assisto. Aí ele parou, há muito tempo. Eu entendi que ele queria falar desde criança, mas aí ele foi de uma finesse, de uma educação, parou, sabe, André? Aí, Cristal, eu falei assim, desde criança, né? Pode falar, não. Porque, assim, de muito tempo mesmo, eu era mais novo, já te acompanhava. Eu falei assim, cara, não. Quantos anos você tem? Aí ele, 29. Eu falei assim, desde quando criança. você nasceu, eu já trabalhava na TV, aí agora fora a TV Serra Dourada, que eu já tinha trabalhado, portanto, meu amigo, Foi pode desde falar criança. isso desde criança, Que que não maravilha. tem problema. Então faz o seguinte, termina o assunto que você tava, que era dos apresentadores. Ah, Era dos apresentadores. Tá. Então, assim, ó, pra você ver. Não vai ter, esse negócio não vai dar certo. Eu falei, não me chama. Aí, ó, o que acontece? A Lília. Conheço a Lília há muitos anos, desde a época da TVC. Ela era repórter, a gente encontrava na rua e tal, beleza. Enfim, uma ligação quando ela começou a namorar. O marido dela, assim, gosta de sair. Gostava. Agora com criança fica mais complicado, você sabe disso. Mas, assim, saía muito. É bom de garfo, igual o meu digníssimo também. Eles encontravam, comiam horrores. E eu e a Lília ficavam dançando, conversando. Enfim, beleza, o tempo foi passando.
tem lá a Lília. O Luciano também, desde essa época, ele foi pro Rio, voltou. E a gente sempre saía, gostava demais de ir para Rio Verde, para casa da família dele. Era muito legal. A gente ia para Rio Verde, a gente fazia uma bagunça naquela Rio Verde. Tocava o terror, ia de turma, ia de banda, 2, 3 carros para Rio Verde e tal. Aí o Luciano hoje é apresentador, mas assim, mantém toda essa ligação, todo esse ato, todo dessa... Né? Acaba que cada um sabe o seu lugar e o seu valor. Exatamente, e todo mundo se conhece há muito tempo. Então, cara, é de família, sabe? De acompanhar as dores, os sofrimentos. Ali ele perdeu o pai, a gente estava junto, né? Acompanhando. Uma engravida, nasce filho, assim, todo mundo sabe. Tá ali acompanhando, né? O Lu também, quando perdeu os pais, né? O pai do Lu, o seu João, era fantástico e tal. Então, assim, isso vai criando uma sintonia tão grande que não tem espaço. Eu estou contando tudo isso para mostrar que não tem espaço, que não é conversar porque está no ar, ele não vai falar. Não, é porque não tem espaço para isso. E quem vai chegando de fora não consegue fazer o contrário. Se for com a intenção de, tipo, vou fazer uma casinha para cair e tal, não... Ele acaba saindo. A pessoa acaba saindo, não se adequando, entendeu? Porque é muito legal. E como é que tu começou no jornalismo, cara? Quando é que o insight surgiu? Isso foi na adolescência? Foi quando? Aí você fala, naquela época só tinha jornal impresso, não tinha nem televisão. Era aqueles passarinhos dos príncipes. Tudo bem. Sim. Eu tô tentando fazer isso só tinha o repórter Esso. E olhe lá, é a cita que dói menos, sabe? Eu tô nessa fase. Eu tô nessa fase de... Enfim, deixa pra lá. Aí o que acontece? Bom, eu fazia escola, na época era colegial, né? Hoje ensino médio. Aí fazia o colegial e eu adorava redação e tal. Mas desde criança que a gente mudou para Goiânia, eu sou de Belo Horizonte, mas desde que a gente mudou para Goiânia ainda criança, o meu pai sempre teve o hábito de assinava o jornal. Então o jornal chegava debaixo ali da porta, né, no prédio, todo dia. E eu pegava historinha, ia ler revistinha, quadrinhos, essas coisas. E achava legal aquilo. O tempo foi passando, o jornal foi chegando. E aí, dá uma olhada aí, porque cai essas coisas, redação. E eu gostava de escrever e tudo. Quando eu entrei no ensino médio, eu falava, caramba, que legal isso aqui, né? Eu começava a ler os textos de outra forma. Eu falava, por que esses caras aqui sabem tudo antes da gente? Por quê? Como é que chegou nele antes? Como é que chegou nele antes? Como é que ele tá me informando isso aqui? Como é que ele ficou sabendo? Por que ele sabe antes de mim? E ele que tá me contando. Que não entrou na minha cabeça. Eu vou fazer jornalismo, vou fazer esse negócio aqui. Caí na bobeira de contar pra minha professora de redação de português. Na bobeira, assim, entre aspas, né? Aí ela, de repente, ela começou a pegar no meu pé, nas minhas redações, no meu texto, mas você quer ser jornalista? Você tem que ser... Aí ela começou, sabe? E até hoje, gente, olha que já tem tempo que eu saí do colegial. Eu converso com ela, agora pelas redes sociais, antes pelo telefone. Ela até hoje fala dos meus textos, das minhas falas, do que eu escrevo, professora Zélia, lá do Colégio Agostiniano. Então, assim, pensa que ela foi... às vezes ficava brava, minha redação não tá tão ruim assim. Para quem quer ser jornalista, você tem que melhorar. Engraçado que legal. Então, quanto professor é importante na vida da gente, né? Eu estudei no colégio com o Lisandro, o professor Lisandro, que faz executiva. Você estudou na mesma sala com o Lisandro? Não, eu estudei com o Lisandro, ele foi meu professor, ele me deu aula de história. Deu aula. Sim, ele estudou com o Lisandro, ele repetiu a idade. Ou então o Lisandro repetiu uns 15 anos. Ele foi meu professor na escola. E o Newton, o inspetor Newton da Polícia Federal, Rodoviária Federal, foi meu professor na escola também. Olha! Doce figura, Lisandro, né? Não, e hoje você tá aí... E depois, assim, aí conheci na faculdade, a gente foi ficando mais próximo, aí conheci a família, a filha dele, enfim, é muito legal. Você fez faculdade onde? Aqui, no UFG. No UFG, né? O Lisandro já era professor da UFG? Não, eu tava saindo, ele tava entrando. Tava entrando, né? E como que você foi pra TV Anguera? Eu trabalhava na Serra Dourada como repórter. Não fazia estúdio, não, fazia o repórter. Aí a TV Anguera saiu, 2 repórteres saíram de uma forma assim rápida. Na época a equipe era muito pequena, né? Hoje a equipe é grande pra caramba. Na época a equipe era muito pequena. Então perder 2 repórteres é complicado. O Helter tinha saído daqui para trabalhar na Globo Recife. Antes da Globo Rio era Globo Recife. O Brasília, não me lembro agora, acho que Globo Recife. Ele saiu para lá. Aí ficou aquela vaga. Eu era repórter na TV. Então, acho que eles queriam um repórter homem, né? Para suprir, porque tinha aquela coisa meio que balancear a equipe, né? E tal. E tinha pouca TV. Mas na época a gente tinha Serra Dourada, tinha a TV Anguera, a TBC, a TV Record era a TV Goiás. Então, assim, saindo da TV Goiás para a TV Record, ela estava muito... na época da TV Goiás foi uma confusão danada, então ela era muito desajustada, até que a Record comprou e foi ajustando aquilo. Então, demorou a aparecer gente
né, trabalhando ali para valer mesmo, porque ela estava toda desfigurada. E então, você tinha ali isso, não tinha mais. Então, você não tinha Muita opção. Fica vendo as coisas no futebol. Olheiro não tinha muito para onde ficar acompanhando, né? Então, eu começando, né, ainda tinha, como diz o chefe lá, menos vícios, né? Vícios, pegar a pessoa ali para... lugar e tal. Aí me chamaram. Até que na primeira vez que me chamaram, eu não quis ir, não. Eu tremi. Falei, não, estou preparado para isso não, tal, não sei o quê. Aí na segunda, aquela história, vai ou eles desistem de você, né? Eu fui, tive crise de úlcera, gastrite, mas tudo bem, eu fui. Você ficou nervoso a esse ponto? Fiquei. E você foi como repórter? Como repórter. E como foi a transição para o apresentador? Para você se tornar o apresentador? Ah, Cristal, eu gosto muito do que eu faço. E jornalismo, assim, eu sempre fui apaixonado. No ensino médio, no ensino colegial, eu queria ser jornalista. Então, assim, eu sempre gostei muito. Então, eu já fui entrando e fazendo muita coisa, assim, me envolvendo. Ah, precisa dobrar, você dobrava. Uhum. Nossa, faltou de edição, eu ia para aprender, porque eu falava, gente, eu preciso conhecer isso aqui, né? Pra poder... Era o medo que eu tinha mesmo de estar ali naquela vitrine gigantesca e tal. Então, eu comecei a participar de tudo, participar de todas as coisas, fazer tudo aquilo. E eu tinha um texto muito poético, digamos assim, né? Então, as matérias, elas sempre tinham... O segunda edição do Jornal da Noite, que é pequeno hoje, ele era menor ainda. Eu acho que ele tinha 5 minutos. Cara, todo dia eu tinha que ir regravar o texto. Porque eu estourava o tempo, porque as matérias tinham 50 segundos. Não, 50 segundos era matéria especial, né, filha? Nossa! Não tinha nem 1 minuto de matéria e era especial. 1 minuto era assim, era um máximo. E aí a editora... olha aqui, falta isso aqui. Então, assim, mas o texto tinha aquela coisa mais trabalhada. Eu sempre gostei muito disso. E aí, acho que o pessoal foi meio que, não, fala bem, né? Consegue articular bem. Eu acho que vim para o estúdio. Mas eu, André, eu assisto... Eu sei que você brigar comigo. Eu assisto meus arquivos. Quando eu fiz o primeiro jornal, eu falei assim, quem me deixou fazer isso? Cara, que você tem doido, isso também? Tem. Eu olho isso de Mas vez em quando. olha, tem uma teoria, Anso, que é o seguinte, a gente não pode se assistir. Não. De maneira... O que a gente fez ontem, a nós já sou estranho. O que a gente fez há 10, 15, 20 anos, então é inaceitável, intragável. Mas você tem isso também? Você pensa isso mesmo? Eu não consigo me ver, não, cara. Eu não consigo. Me dá um troço, sabe? Mas tem gente, você sabe, né? Que o ego é tão inflado que tem que se ver. Chega em casa... Gravou o dia inteiro, chega em casa e senta na sua poltrona de querida no Polishop, põe um bom whisky com 3 pedrinhas de gelo e dá play pra se assistir. Gelo feito com água de coco. Eu tenho pena dessa gente. Eu não gosto de me assistir. Não, mas eu pensei que era só comigo, então eu posso falar. Eu não gosto também, não. Eu olho também, igual, por exemplo, eu olho ali, quando eu comecei na Hora da Venenosa, eu olho e falo assim, gente, eu sou ruim, mas eu era péssima. Vai ser ruim. Cara, quando eu comecei, depois eu fui pro J1, né? Pro Jornal Anhanguera, primeira edição, fiz assim, nesse tempo todo você acaba fazendo de tudo. Mas eu comecei fazendo Bom Dia, porque o apresentador não foi, e eu tava na redação, chegava cedo. E você era repórter? Eu era repórter, me puxaram e me jogaram pro estúdio do Bom Dia, né? E foi super legal, porque eu lembro que o entrevistado, a gente foi fazer um entrevistado, o programa era grande, não tinha estrutura, então ele tinha 3 entrevistados. E cada entrevistado 10 minutos, o programa tinha meia hora. Aí cada entrevistado tinha seus 10 minutos, e você lia o Jornal Popular ali, era o que tinha. Não tinha mais o que fazer. Aí chega o entrevistado em 10 minutos, aí ele vai perguntar pra ele fica assim... Aí eu comecei a ficar igual a ele, né? Porque se ele não responde, eu tenho 10 minutos com ele, eu tô começando. Hoje eu falaria 10 minutos sozinho, tranquilo. Que é uma coisa... Gente, eu queria morrer. Sabe o que eu vontade de fazer assim? Ir escondendo debaixo da mesa, assim. E que é uma coisa que hoje você faz super bem. Eu tenho mania de assistir jornal, de assistir coisas... Eu gosto de achar erros de continuação em filme. Minha mania é achar erros de continuação em filme. E eu gosto muito de assistir jornal... Cristian é psicopata. Eu tô descobrindo isso ao passar das semanas. É psicopata. Não, mas é sério. Você faz igual o Mion fazia? Você fica com um burrete na mão pra debater assim? Quase. Meu marido fica assim... eu gosto muito de assistir seriados, aqueles CSIs, NCIS, antigos, lá de 2004. Aí meu marido fala assim, você faz essa análise nos seus seriados? Aí meus seriados não tem erro de continuação. Mas nos filmes tem. Eu tenho mania de olhar, tipo assim, a cena, a mulher tá com o cabelo aqui, quando volta o cabelo tá aqui. Esses erros, assim. E eu gosto muito de assistir o jornal... Qual a classificação que dá pra isso?
Não sei. Psicopatia. E aí, eu gosto de assistir o jornal, principalmente aqui em Goiás, eu gosto de analisar muito. Porque eu gosto dessa parte da TV, de apresentar. É uma coisa que eu gosto, então eu gosto de observar. O jogo de cintura que a pessoa tem quando a matéria trava, quando o repórter não escutou, quando, sei lá, tudo que aconteceu. Aí eu olho e falo assim, o jogo de cintura do apresentador, nesse momento, é que faz o jornal ficar gostoso de assistir. Eu também penso isso. Aí eu viro pro meu marido e falo assim, olha como a pessoa se sai quando o repórter não ouviu. Aí, tipo assim, vai chamar, vou chamar a Rosane Mendes, que tá ali, aí, sei lá, o retorno da Rosane, ela não ouviu, e ela tá lá. Aí volta pro Anderson, ele tá lá assim, pleno. Então, a Rosane não ouviu a gente e tal, mas a gente vai voltar já com a Rosane, vamos restabelecer o sinal com mas ela. Mas só a beleza dela no vídeo já encantou, nem precisou falar. Coisa assim, esse é o talento supremo. Não precisa fazer aquele drama assim de, nossa, não chamou o repórter, agora eu vou morrer. Não. Fala sério, você já viu o tanto que você fala, discorre você faz um poema de uma lata de refrigerante? Você pergunta pra mim, você tá dizendo, mas o que você tem, então? Mas ali você tá ao vivo, tipo, tá programado, mas você tá programado aquela matéria, tá aquele roteiro ali que tá todo mundo seguindo, e aí a bola vai voltar pra você. Obrigatoriamente, se a repórter não ouviu, se a matéria não saiu, a câmera vai voltar pra sua cara. E ele volta numa plenitude, assim, de, ops, tivemos um errinho. Mas esse é o talento supremo, o Ponzieri, do ao vivo, na hora que dá o boró, você sair com o jogo de cintura? Olha, você tá sendo tão educado, meu pai diz assim, puta velha. É isso, né, cara? É isso. Mas qual a principal qualidade que tem que ter um âncora de TV, Anderson? Eu acho que ele tem que ter noção do todo que ele está fazendo. Ele não pode ficar preso só àquela apresentação. Aquela apresentação. Então, você tem que ter uma noção, primeiro, de entender o jornal inteiro, de ter uma noção da equipe, sabe? De saber tudo que está acontecendo ali. Então, ele não vai lá, troca de roupa e vai apresentar um jornal. Então, ele conhece quem está na técnica, ele sabe quem é o cinegrafista, ele sabe quem é o repórter, ele sabe que tipo de problema que acontece, o que é uma falha de comunicação, o que foi a ligação que caiu, o telefone... que o apresentador, o repórter está na rua, a ligação dele é um telefone só para ele ouvir a programação. Pode cair uma ligação de todo mundo cai. Então, a internet falha, o sinal de internet falha. Você vai sabendo como é que tudo isso funciona. Você sabe o que o diretor de TV em cima, o que ele tem, o que ele pode fazer. Você sabe o que o jornal tem para frente. De repente, você pode falar assim, só que daqui a pouco, além disso, nós vamos ter mais isso. Então, assim, eu acho que essa vivência como um todo, sabe, fazer parte de todo mundo, entender todo mundo, é muito legal. Extraordinário mesmo. E me conta aqui, sua relação com os seus colegas de TV é uma relação maravilhosa. E com os outros apresentadores de outras TVs? Você já teve algum pega pra capar? Você é venenosa, porque né? eu sei de apresentador que já teve pega pra capar com outros apresentadores, assim, de emissoras diferentes. Ela sai da hora da venenosa. Repórteres. A hora da venenosa não sai dela, né? Não, peraí, amigo. Tem um velho do Rio que a sucuri é uma pessoa. Tem um velho do Rio e tem a Cristal a sucuri da Marginal Botafogo. Ele vira sucuri, você vira cascavel, né? Assim, não vem me falar, porque ele também sabe, a gente sabe de bastidores de repórter que já tretou com repórter, apresentador que já tretou com apresentador, aquela coisa de disputar o espaço do microfone, de disputar o entrevistado, porque tem aqueles links ao vivo que você chega e tá lá, TV Anguera, TV Serra Dourada, TV Record, TV O Mais Goiás, não sei o quê, e tudo tem, às vezes, uma ordem. Só que como o seu programa é ao vivo, pode acontecer um errinho ali de você entrar e você quer segurar o repórter, mas o outro repórter, o entrevistado e o outro repórter já quer puxar porque o ao vivo dele já vai entrar. Sempre tem essa treta. Você já tretou com alguém? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Assim, na boa. Primeiro que eu não gosto. Acho isso... Você não é da minha índole. Não é da minha... Não aprendi isso. Né? Eu cresci vendo da minha família, todo mundo, qualquer que seja a situação, ser tratado do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, para mim, é todo mundo da mesma forma. E te falo, então, que eu tenho... até para te dar exemplos. Michele Pousson, da TBC, malho com ela. Enquanto na academia a gente fica rindo, o pessoal fica dizendo, pelo amor de Deus, vocês vão embora daqui, vocês vão malhar. Tanta bagunça que a gente faz. Fernanda Arcanjo, eu fui motorista particular do casamento da Fernanda Arcanjo. Eu vesti de motorista para dirigir o carro, para levá-la para o casamento, entendeu? Então, Manuela Queiroz,
conheci criança, ela adolescente, ela meio que flertava com meu irmão, adolescente, vizinhos de casa, porque eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu, tá? Não porque ela tem a minha idade, meu irmão que é muito mais novo. Então, assim, vou comentando. Lucílio quase meu vizinho, fica passeando com o cachorrinho todo dia, eu pego no pé dele todo santo dia. Luciana Finhold foi minha sucessão no estágio, eu fui o primeiro estagiário da Serra Dourada, quando venci o meu pronto de estágio, foi a Luciana que entrou, entendeu? Então, assim, vamos lá. Jodevar Rosa, quando ele entrou para trabalhar na Serra Dourada, ele foi chamado para a noite, eu era o repórter da noite. O novo que entrava, ia para a noite. O Jajá fazia faculdade de Direito. Então ele falou assim, não posso aceitar, porque eu não posso trabalhar à noite, não paro minha faculdade. Eu falei, não, Jajá, continua à noite, pode trabalhar à tarde. Precisa a vaga para ele que ele pudesse trabalhar e fazer a faculdade. E por aí, assim, teria histórias para contar com todos eles, boas histórias. Sem, assim... Silvier, a gente já tinha apresentado o jornal junto na época que a Tabarana TV em Anguera, hoje não está no estúdio, mas assim, quando o Silvio apresentava. Então, assim, a Marina Martins, assim, amo, adoro, sou apaixonado nela, a mãe dela, da gente ter altas conversas confidenciais e tudo mais. Então, só dos apresentadores, fora as outras equipes. Não tem como. Não tem. Sinceramente, eu tenho histórias legais com todos eles. Mas dessas histórias, assim, quando tem outros apresentadores, repórteres que tretam, você acha... Você tenta ver, tipo assim, por mais que às vezes você vê que seu colega esteja errado, ou não digo errado, porque tem as tretas. Como é que você vê isso? Você acha que o repórter não é para fazer isso? Tem que fazer porque o nosso jornal tem que render. Como você lida com isso quando acontece isso? Nunca gostei. Acho que na vida tudo é passageiro. Você está, você não é. Tirando o motorista e o comprador que nem tem mais, o resto é tudo passageiro, filha. Sem dúvida. Até o nome que a gente tem, esse corpo é um empréstimo. Não é? Esse pedaço de matéria é um empréstimo pra gente viver essa vida. É isso mesmo. Tudo a gente está, a gente não é. Então, hoje você está apresentando Bom Dia, amanhã você pode não estar. Eu estava apresentando um programa, no outro dia eu não estava. Por que eu vou fazer aquilo ser maior do que o ser humano? E a sua relação com o público, Anderson? Porque a gente está num estado, assim, essencialmente, visceralmente e espiritualmente conservador, e você é gay assumido, muito bem casado com o Cadu, uma doce figura, ouvinte da Rádio Interativa. Nossa Senhora, a hora que acorda, a hora que dorme. Mas qual é a relação com o público? Já encheram muito o teu saco por causa disso? Como é que você lida com isso, meu irmão? André, talvez no começo, né, antes da minha relação com o Cadu, a primeira relação que eu tive, porque eu tô com o Cadu vai para 19 anos, né, praticamente 19 anos. Antes eu tive uma relação de 7 anos. Então, você vê que eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa ótima, né? Porque você não gosta comigo esse tempo todo, não, né? Relacionamento fica muito tempo, o trabalho fica muito tempo. Você não gosta de rotatividade, né? Você gosta de pegar e ficar. Porque eu sou uma pessoa muito boa, porque eu sou geminiano, né? Geminiano é uma pessoa maravilhosa, não é? Não é? Não sei. Eu concordo. Sim, que bom. Tá vendo? Nada como a gente poder induzir as pessoas. Então, aí nesse momento eu tinha mais dificuldade. Até porque eu tô falando de mais de 20 anos atrás, as pessoas olhavam um pouco mais atravessadas. Mas digamos que assim, a repercussão, a forma de falar, não tinha rede social, né? Então você não tinha, as agressões elas tinham que ser, se fosse acontecer, elas seriam pessoalmente. Eu me lembro, olha, pra te falar a verdade, uma vez, numa boate, que tentaram tirar uma foto, né? Tiraram uma foto, era mais escondido, não com o Cadu, mas com a minha relação anterior. E meio que pra fazer tinha tudo cara que seria sacanagem, mas foi só uma vez. Sim. Entendeu? Eu também não me indispus. Eu tirou a foto, agora vamos ver o que isso vai dar. Mas na época, eu tava com uma amiga também. A amiga tava junto. Essa amiga partiu pra cima. Fez o certo. Fiz assim, eu quero esse filme agora. Aqui era máquina de filme ainda. Agora. Não, porque eu não tô falando agora. Ninguém tem o direito de tirar foto de ninguém sem pedir. A pessoa colocou o filme na mão dela. Olha isso. Eu só olhei. O filme era de 36 ou nada. 24 ou 12. Olha, você já tinha foto, eu com o meu ex, né? Com o meu digníssimo devia ser 24, né? Acho que tinha. Se não for 24, a pessoa perdeu a piada. Mas nesse mundo da internet, Mas já depois, foram te cobrar, já mas foram e falar hoje? merda? Não, aí depois eu tava te falando. Aí depois, assim, eu acho que a coisa foi ficando um pouco mais tranquila. E, graças a Deus, as pessoas diretamente nunca falaram comigo. Mas eu percebi que mesmo vivendo nessa sociedade um pouco mais machista, eu comecei a perceber que eu não precisava
pegar uma bandeira, 2 bandeiras, sair gritando e xingando. Ok, na rua, porque me respeitam e tal. Mas esconder era pior. Não tinha que esconder nada. Aliás, pior por quê? Vou esconder porque eu não tô fazendo nada errado pra ninguém. Vamos combinar? Qual é o teu crime? Mas não é. Qual que é o problema? Até porque, assim, não tem lugar nenhum que exige função de fiscal de cu, tem? Mas não tem. Olha, se qualquer profissão, você vai concursar pra ser fiscal de cu dos outros. Não mesmo. Pra que isso? E o que muda, né? Vamos combinar? Pode falar isso aqui? Pode, Pode. Né? Fiscal de cu não é igual, tem problema, não, né? pra você tem, porque não, é igual eu não, falo, se pra você tiver, por favor, gente, corta agora, que eu não quero ninguém tendo problema aqui. Não. Então, assim, não tem essa função. E qual que é o problema? Qual que é a diferença? Não muda nada enquanto percepção. Então, eu mesmo comecei, mesmo naquele mundo um pouco mais machista, apesar que não tenho a que reclamar dos meus colegas de trabalho, eu mesmo comecei a levar isso numa boa. Para que ninguém ficasse aquela fofoquinha, olha lá, isso aqui. Não, eu mesmo fazia. Entendeu? Não tem aquela história de, que ele acha que ele é viado. Não precisava achar que ele era viado. Não tem problema de achar que ele é viado. Eu cheguei e falava, pô, cara bonito pra porra, hein, caracas. Eu sou casado, mas não é porque eu tô de dieta que eu não posso olhar o cardápio. Não é? Me poupe, né? Obrigado, eu vou levar essa frase pra minha vida. Opa, pera, calma, tem uma negociação. Como assim? Vamos negociar, tem o Pix. Não, mas essa frase já roubei. Não, mas deixa eu te falar, ficar olhando cardápio assim, a gente sabendo que pode comer também, melhor não ficar olhando. Mas, gente, não é porque eu tô de dieta que eu não vou olhar o cardápio, eu olho o cardápio assim. Não, eu acho que eu concordo. Olhar no arranca pedaço. É aquele negócio, se não fosse pra olhar, nosso olho teria um muro, né? Um muro. Você é uma pessoa tão bonita, mas vamos supor que ela é tão chata, você não precisa saber. Aí você olha, você só vê a beleza ali, só curte beleza, não é, André? E assim, eu particularmente, eu acho tão bonito o jeito que você expõe sua relação em rede social. É igual você falou, você não esconde. Mas você também não precisa ficar, não sei por quê, por questões e tal. A maneira que você posta uma foto com o Cadu, a maneira que você, quando vocês se casaram, uma cerimônia muito bonita, o jeito que você expôs, que tipo, vocês se casaram, o jeito que você expõe que vocês estão curtindo, que vocês estão juntos, que vocês estão felizes e que isso não importa pra ninguém. Eu acho uma maneira tão bonita, tão carinhosa, tão respeitosa. Eu não sei. A foto com a família, né? A foto com a pais, família, com os meninos, sempre tem vocês. E mostrando que é um relacionamento saudável, é um relacionamento saudável até onde a gente sabe, né? Vocês não têm nenhum não é relacionamento tóxico, não, né? Nem um pouco, nossa. Porque relacionamento de rede social é tudo bonito, né? Por causa do Sagitário, né? Mas é porque, assim, ótimo. como a gente conhece vocês nos bastidores. É ponta firme. A gente conhece vocês nos bastidores, a gente vê que tem esse companheirismo de você ter que dormir até 10h30, o Cadu vira e fala assim, não, eu tô indo embora porque o Anderson tem que dormir. A gente vai embora porque o Anderson tem que dormir, que ele tem que trabalhar cedo. Então, a gente vê que tem esse. E você mostra justamente isso, um relacionamento bonito, que tem amor, que tem família, do outro lado, que tem amigos. Também, se você quiser ficar, tá gostoso, tá legal. Seus amigos estão aí também, nossos amigos ficam com eles. Tem essa compreensão e tem esse amor. E como você disse, ninguém tem que dar palpite, que tem que fiscalizar o que vocês estão fazendo, o que você deixa de fazer, não está influenciando. Você continua sendo um repórter maravilhoso, gato, charmoso, né? A mulherada continua assim, caindo, matando, porque a hora que veio fala assim, você é charmoso. É bonito. Às vezes eu as cantadas assim, eu falo assim, eu conto ou você conta? E aí, eu acho bonito, eu acho tão bonito esse relacionamento de vocês, essa união de vocês, e o jeito que vocês mostram, que vocês passam isso para as pessoas que estão ali vendo, falando assim, putz, ali tem um casal que tem amor. Não precisa ficar... Isso é opinião minha. Eu acho que nem homem com homem, mulher com mulher, nem homem com mulher precisa ficar... Na frente de todo mundo, Na frente de todo mundo, para mostrar que tem amor, para mostrar que tem união, para mostrar que tem carinho e que estão juntos. Às vezes acho só isso... o tesão explodindo mesmo. Não tem nem tesão, nem tesão quando explode, não. Isso é opinião minha. Eu dificilmente... Você vai me ver beijar meu marido em público, assim, esse não. Negócio de ficar só mas aí é a tua maneira de levar. Não, é o que eu tô falando. É minha opinião. Só ficar esfregando também dói o saco. Não é? É melhor você estar ali e falar assim, vambora? Vamos, então vamos. Aí você chega em casa e... O desentupidor de pia funciona em casa. Olha, eu já fiz tanta coisa que eu não tenho mais parâmetros pra nada. Já fui expulso de barba, mas tudo antes. Você, André, você não serve de parâmetro, você não serve de base. Ô, Anderson, o que é que mais te incomoda hoje no jornalismo televisivo? Te incomoda de você como... Óbvio, como o cara que faz, como o Orives, né, que lapida lá todo dia o teu material, mas como espectador, o que mais te incomoda, mano?
Eu acho que assim, a gente tem que entender que quem está dando a história é a notícia, não é quem está mostrando, né? Entendeu, né? Então assim, eu acho que tem que dar o valor para a notícia. Eu estou contando, mas eu não tenho que ser, a notícia tem que ser, o fato tem que ser. Então, eu não posso querer ser maior que a notícia. Entendeu? Então, às vezes, nossa, você é um famoso que é um artista. Não, mas é um jornalista. Mas eu acho que não vou criar caso com as pessoas por conta disso e tal. Mas eu fico pensando com a minha cabeça, né? Que eu não sou nada, a notícia é que é. É diferente do ator. O ator, ele faz um papel e ele vivencia aquilo e é a arte dele que está ali. Realmente ele tem que, né? É ele, o papel é ele. Ali não, a gente só está contando algo que o fato é notícia. Então, você entendeu? Me incomoda um pouquinho assim, querer ser um pouco maior que a notícia. Eu acho que a gente tem que ter o nosso... Tu tem que ter seu parâmetro, sabe? Sim, Entre claro. os extremos está a virtude. Mas tu falaste do ofício do ator, não é? E não há um pouco também de atuação no jornalismo televisivo? Porque algumas notícias... Eu estou trabalhando há 7 anos com jornalismo, né, político, e algumas notícias não nos tocam, não nos comovem. Mas para o espectador, a gente tem que dar a impressão de que aquilo nos tocou. Mas eu falo Não tem um pouco de atuação nisso? Mas, por exemplo, quando você fala uma notícia que não te toca muito... Você segue o bonde. Você fala, você coloca e tudo mais. Aí você vem com uma frase de efeito, você faz uma rima, você faz uma ligação com outra coisa. Não foi naquilo que mais te mexeu, de certa forma? Sim. Aquilo que não te mexeu, você pode até falar, você pode até soltar chato, né? Tá, nossa, que coisa horrível, e ponto. Então, assim, você vai achando os parâmetros, você vai achando os lugares disso, né? Então, sei lá, você faz, mas você faz de uma maneira mais normal. Acho que não chega a ser interpretação. Sim. Mas ela passa como algo que faz parte da notícia. Você ficar com uma cara mais fechada, uma cara mais séria, né? Uma cara mais entristecida, né? Sem necessariamente precisar estar falando que você está interpretando. Você ficou entristecido porque essa notícia é triste, apesar dela não ter tocado tão fundo. fundo. Mas você sabe que ele é triste, você tem um senso que te diz que ele é Claro. triste. Aí você vai... Então, por isso que pelo menos assim, comigo, por isso que eu acho que esse parâmetro não chega a ser uma interpretação, chega a ser até uma forma de dizer, de contar a notícia, porque você passar aquilo, faz parte da profissão. E já teve aquela matéria realmente que te emocionou, de você não conseguir segurar ali o choro? Porque isso aí, comigo, era a coisa mais normal que tinha. Eu entrevistava a pessoa assim... Eu já entrevistei a pessoa e do lado de cá eu estava em prantos. Já aconteceu de você não segurar a emoção ali? Eu tento me segurar um pouquinho, mas já ficando mais velho, tem essas coisas também, né? Ruga, cabelo branco e um pouco mais de inteligência emocional. Não, acho inteligência emocional mesmo. Você vai segurando um pouco, mas porque mexe muito com criança e idoso, me toca muito. Então, quando o assunto é criança, eu me lembro de uma imagem, foi uma recente, mas tem algumas outras. Então, que era um senhor que ele era cego, né? Um adulto cego, e a esposa dele havia morrido. Ela tinha dificuldade visual, mas ela conseguia fazer as coisas. E ficou só ele e a criança, que na época tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, uma criança. E a esposa que era o condutor. Num dado momento, esse menino de 6 anos assumiu, era ele e o filho, somente. E ele assumia a condução do pai. Para tudo que o pai ia fazer. Você consegue, o pai que não enxergava, que ia levar o filho na escola, mas era o filho que indicava o caminho para ele e ele ia sozinho para não largar o filho. A cena desse menino dando a mão do pai, falando pro pai que tinha um degrau que ele tinha que descer na calçada, e a imagem vai mostrando eles caminhando, né, no sentido da casa deles. Ou seja, aquilo ali eu tanto imaginar que um menino de 6 anos tinha que tomar conta do pai dele, de certa Que não forma. deveria ser. A gente fala assim, mas não deveria ser assim. O pai deveria tomar Aí eu conta só do lembrava dos meus filho. sobrinhos, que falavam assim, gente, eu pego esses meninos aí pra brincar e faço tudo. E assim, eu falava, meu Deus, imagina, esse pai quer fazer isso também, ele não consegue, esse menino, sabe, aquilo assim. Essa, por exemplo, foi uma que eu não consegui voltar pra falar, sabe? Eu olhava assim, eu vi os meninos naquilo ali, e ali foi difícil. Aí a voz embargou a ponto de eu não conseguir falar. Nossa, eu confesso que eu sempre fui muito chorona. Então, assim, até por via matérias e chorava. E depois que eu saí da Venenosa, que eu fui ser repórter, e eu já tinha me tornado mãe, sinceramente, matéria com idoso já me... Mas quando tem matéria envolvendo crianças e
belo e fatídico dia, me botam para fazer uma matéria de uma menininha de 3 anos, não sei se você vai lembrar, que a mãe e o padrasto espancaram até a morte. E eu fui fazer com o pai, entrevistei o pai e, tipo, e você vê aquele pai chorar e falar e vira para você e fala assim, olha, minha filha, como que ela tá? E da onde eu estava, dava para ver um pedacinho do caixão. E você tem que contar isso, né? E você tem que contar isso. E aí tem uma outra matéria que foi uma das matérias mais vistas no YouTube da Record, que era de uma família que morava num barraco de lona, e um bebezinho de 11 meses que era doente. E eu cheguei lá, aquele barraco de lona varrido, limpinho, e o bebezinho... Ele tinha bronquite, pneumonia, e ele não sentava, e ele não podia ir para o chão, e ele não podia... E a gente depois conseguiu, com as doações, conseguiu uma casa para esse bebê, para o João. E quando eu entrei, que eu vi aquele bebê ali, que mal sentava, que morava num barraco de lona, num calor do cão, e aquele barraco varridinho, bonitinho, limpinho, aquela moça toda... Ah, rapaz, eu já entrei chorando, porque aí eu olho minha filha e penso, a minha filha tem uma casa, a minha filha tem chão, a minha filha tem saúde, a minha filha tem... E esse bebê não tem nada disso, e ali você vai chorando, você vai... Essa inteligência emocional eu não adquiri, eu sei que eu vou demorar a adquiri-la, mas é uma coisa que você fala assim, gente, o jornalismo te proporciona maravilhas, né, contar histórias maravilhosas, mas, infelizmente, ele te faz contar histórias tristes, cruéis, e te mostrar imagens cruéis, assim, e ver. E eu confesso que depois que eu saí da televisão, tenho vontade de voltar? Tenho. Mas, como espectador, eu olho e falo assim, gente... Eu não sei hoje se eu consigo contar essa história que essa repórter está contando, não. Não sei, não. Eu acho assim, a gente que é repórter, a gente que é apresentador, por mais que as pessoas falam assim, a imprensa, você está aqui e tal, a gente tem que contar a notícia, porque ela acontece. Porque é uma maneira de você contar e, às vezes, ajudar a evitar que outras coisas aconteçam, que isso aconteça novamente. Mas que você tem que ter um espírito extra, um estômago extra, um controle para você ver uma mãe, você contar e ver aquela mulher chegar no carro da polícia e falar assim, ela matou o filho, ela espancou um bebê, ele matou o filho, ele estuprou a filha, sabe? Um bebê, uma criança. E você ter que ir atrás daquela pessoa e contar aquela história e tal. E você, como mãe, olhar e falar assim, a vontade que eu tenho é outra. Você tem que respirar, você tem que ser muito... É muito triste, né? Muito. Há muito tempo atrás, eu boto muito tempo atrás ainda, eu estava na Serra Dourada. Eu fui fazer um acidente aéreo, o avião caiu. E eu comecei eu cheguei praticamente junto com os bombeiros, né? E aí, andando naquela cena do acidente, era numa fazenda, já estava escurecendo e tal. E a gente naquela pressa para tentar fazer as coisas. Fomos a primeira equipe que chegou e tal, enfim. Aí eu tô andando ali, né? E de repente eu falei assim, gente, eu não tô entendendo muito bem os destroços desse avião, onde que eles estão, não tô enxergando bem. Aí o bombeiro falou assim, sai daí que eu vou cercar a área agora. Aí caiu na frente, o avião caiu e ele pegou fogo, mas ele queimou inteirinho, senão ele ficou puras cinzas. E tava tudo misturado, as cinzas das pessoas, os corpos e tudo mais. Quando eles foram mexendo ali, que eu fui vendo os corpos saindo, né? Aquela coisa assim, bem, bem triste. E aí a família foi chegando, assim, eu fiquei muito abalado. Mais de 30 anos. Nessa história, de repente, eu cheguei em casa, né? A mãe de medo e aquela história assustado. Eu dormi com a minha mãe, velho. Mas minha mãe tem 1,5 m. Minha mãe tem 1,5 m, né? Eu tenho 1,85 m. Eu penso minha mãe desse tamanhozinho. Aí eu fui dormir com a minha mãe. Minha avó estava aqui, né? Minha avó de BH, mas ela vinha muito a Goiânia. Ela falou assim, meu filho, tem horas que a gente tem que colocar o coração na lata. É isso. E eu custei entender um pouco essa expressão da minha avó, custei entender. Mas mais pra frente eu fui entender que era colocar o coração na lata, né? Uhum. Você tira, coloca ele na lata, guarda, depois você abre e coloca ele de novo. Justamente. Eu vou fazer uma dúvida, inclusive. O senhor tem todas as tiradas que o senhor faz, elas saem da onde? Onde é que está essa você imaginou antes, você sabia que ia falar aquilo? Ou vem assim... Sabe que eu não faço ideia. É assim, quando eu me debruço sobre um tema, eu preciso me debruçar sobre o tema. Eu me debruçando, as coisas aparecem naturalmente. Sabe Deus, é um dom que o diabo me deu. Sabe Deus que é um dom que o diabo me deu. Não é? Mas não, mas É Deus o caramunhão, né? Não, mas Deus e o diabo
duas faces da mesma moeda, né? Olha, Mas antes, vem gente, cá. nossa, essa é mente fértil, né? Não é? Não, mas cheia de olha, esterco. Eu mente me fértil. impressiono com essas mentes férteis que conseguem ter essas tiradas. Porque eu falo, eu para tirar. Gente, eu falo assim, gente, vocês me botam para entrevistar, mas não me botam para fazer tirada e nada, não, que eu não sei, eu não dou Mente conta. fértil é uma mente cheia de esterco? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas antes, é o seguinte, eu acho que nessa vida, os mestres que a gente tem, vai acumulando, são fundamentais para o nosso crescimento, né? Aqui nessa cidade, eu tenho que agradecer todos os dias a Goiânia, porque Goiânia me deu um emprego, uma profissão, entendeu? Eu tenho até a 8ª série, eu brinco com meus amigos, é para estar carregando saco de feijão no tatico. Mas não, estou trabalhando aqui com o microfone na frente. Graças a 2 mestres que eu tive, né? E devo muito a eles. Quais foram os teus mestres na tua carreira, no jornalismo e tal? Olha, eu sempre assim, eu assistia a TV e acompanhava e achava muito interessante. Eu, na verdade, comecei lendo jornal, então eu achava os artigos de jornais muito interessantes. Então, o ler o jornal me chamava muita atenção. Na TV, eu tive um chefe de jornalismo chamado Alziro Zaru. O Alziro de uma paz, de uma tranquilidade, de uma calma, mesmo com um negócio assim, pau comendo, sabe? Aquela coisa difícil ali. E o Alziro sempre tranquilo, sempre mantendo a calma, sempre conversando com todo mundo. E ele era o chefe de redação, ou seja, abaixo do Jackson, que era o diretor de jornalismo, ele era o principal nome. Então, o Alziro foi uma pessoa que sempre me inspirou muito em falar assim, olha, apesar de todas as situações, tente manter-se, mostrar. E ele sempre tinha uma coisa de, né, questionar. E era um questionamento que não era assim, batendo a mão na mesa, entendeu? Era um questionamento sempre saudável. Eu aprendi muito com isso, sabe? Eu sempre visualizei nele essa imagem de sempre questionar, mas sempre questionar com educação e com respeito. Lógico que em alguns momentos você perdia a paciência, você vai perdendo, aí você volta lá. Mas o Alziro saiu e tal, mas a gente continuou tendo contato e aquela imagem sempre ficou. Então eu sempre gostei muito de ver. E eu assistia reportagens, eu gostava muito, eu gosto até hoje, né? Marcelo Canelas, que eu falava que é um texto assim maravilhoso. E na época que trabalhava no Brasil, agora nem tanto, porque também acho que você é correspondente, deixa a pessoa mais na dela, mas a Sônia Bride, quando trabalhava no Brasil, ela é maravilhosa, assim, eu não me esqueço assim, de uma reportagem que ela fez sobre a Lua, quer dizer, era uma pauta para ela da Lua, velho. Ela fez uma reportagem, eu falava assim, gente, como é que eu sempre falo Lua, pauta da Lua. Ué, pra Lua. Cara, ela fez uma pauta sobre a Lua, entendeu? Que eu me lembro até hoje, que no final ela foi gravar a passagem dela, que é a passagem quando o repórter aparece na reportagem. Ela estava sentada num banco, sabe quando a lua está nascendo, fica no fundo assim? E ela levanta, e ela sai e fala, né? Então, ela está falando tipo um poema, alguma coisa assim, ela levanta e fala assim, mas a estrela maior é ela, então é dela esse momento. Ela levanta e sai e deixa a lua, como se a lua estivesse sentada no banco, né? Porque sabe aqueles enquadramentos assim? Uhum. Cara, eu falava, gente, que isso, né? Você pode pegar um assunto, é pedra, e você vai... O Rubem Braga é o maior cronista para mim e para muitos. É o nome da minha turma, inclusive, de jornalismo. É mesmo? Rubem Braga? Que é o maior cronista da história da literatura brasileira, e o Fernando Sabino dizia uma coisa sobre o Braga, que era o seguinte, ele quando tinha um tema, era muito bom. Mas ele, quando estava sem assunto... Era melhor ainda. Era perfeito, era divinal, era genial. O Braga tinha isso. Ô, Anderson, você falou dessa questão dessa imagem, né? Dela levantar e sair e a lua ficar. Que é uma coisa que a gente aprende quando a gente vai para a rua, que só o estúdio não te dá essa vivência, mas quando a gente vai para a rua, a gente aprende que o cinegrafista... ele é aquela pecinha fundamental para o seu texto, para a sua matéria, para, sabe, sair perfeito. Porque não adianta você fazer o texto da lua maravilhoso e o cinegrafista não souber fazer aquele enquadramento, te dar aquela ideia, falar assim, olha, Anderson, vamos fazer assim, vamos te colocar ali, vamos fazer a luz está assim, o ângulo está assim, faz assim, que vai ficar bom. O cinegrafista. E isso mostra muito a importância da gente trabalhar junto. Da gente ter essa visão, de perceber isso. E eu sempre, como eu falei assim, lá em casa a gente cresceu, todo mundo assim, independente de quem tivesse dentro da casa. Sabe? A pessoa está ali fazendo um trabalho, sei lá, consertando o encanamento. Ele vai sentar na mesa e vai tomar café. Porque se não tomar café e comer o pão junto com a gente ali, ele não foi lá em casa. Ele consertou o cano, mas ele não foi lá em casa. Então eu vi isso desde pequenininho. O meu avô, minha mãe, meu pai,
Entendeu? Então, assim, todo mundo é a mesma, vai sentar na mesa, vai conversar, vai ser do mesmo jeito, sabe? Bate papo, conversa, enfim. Aí, nessa história, eu aprendi muito isso. Quando eu comecei a trabalhar à noite, que a equipe da noite rala, né? Eu trabalhava à noite, trabalhava na Serra Dourada. A Serra Dourada funcionava em Campinas. Onde era hoje, não. Você deve conhecer ela aqui. Ela funcionava em Campinas. Ali, perto da 24 de outubro, entre 24 de outubro e Anhanguera. Eu saía à noite para pegar o ônibus para voltar para casa, né? E aí, na 24 de outubro, tinha, assim, trocentos travestis. E eu ficava esperando o ônibus do lado dos travestis. Aí, poxa... Nada melhor do que fazer amizade Mas lógico. com os travestis. Eu, começando meu primeiro ano de jornalismo, conversando com eles naquela época, eu peguei pautas, porque assim, o HIV estava começando a ficar mais... E eu peguei pautas, gravações com eles. Assim, eu tenho HIV, não uso nada, porque se for um filho da puta que me passou, eu vou passar para todo mundo, que é a minha vingança. E eu fui conseguindo todas as histórias de gente falando assim, dessa falta de controle, não sei o quê. Eu ganhei o BEG, o Banco do Estado de Goiás, tinha um prêmio, né? O melhor prêmio do Estado. E no meu primeiro ano de jornalismo, eu ganhei um prêmio BEG de jornalismo com essa matéria. Mas por quê? Por entender que eles estavam no ponto ali que era e ver do mesmo jeito. E não era do cinegrafista que seria diferente. Eu trabalhava com o cinegrafista Luiz Manteiga, chamava de Manteiguinha. Cara, o Manteiguinha tinha uma experiência. E ele foi trabalhar à noite porque ele abriu uma loja dele, e ele queria trabalhar à noite. E o Manteiguinha era uma experiência, assim, fantástica. Mas a equipe da noite sempre foi mais discriminada, né? Não é? Tá? Sim. Foi. Por quê? Não dá. E o Manteiguinha fazia coisas maravilhosas mesmo à noite. Essa matéria, então, a cena que tinha que fazer cena que não podia aparecer. Imagina o cinegrafista fazer cena que não podia aparecer. Ele fez cenas maravilhosas. Aí fui trabalhar de dia. Primeira vez que fui trabalhar de dia. Aí chega o repórter da noite. Aí o cinegrafista olha assim. Eu lembro que foi gravar passagem na rodoviária. Velho. Ele pegou o tripé, tipo, esse filme tá começando. Pegou o tripé, colocou a câmera, ligou. Falou assim, pode ir gravando aí. Pegou o cigarro, saiu, foi fumado. Tipo assim, vai gravar umas 20, 30 matérias, né? Passagens, aquela que a gente aparece. É aquela coisa assim, tem que dar certo, né? Tem. Porque ali não tem como mudar o texto. Você grava. Ele deve vai gravar uns 10 para acertar, né? Menino, quando eu vi aquele saindo... Nossa, Agora eu vou te ensinar com quem eu que gravei você tá. a primeira... Eu nem tenho certeza se ela ficou tão boa assim, não. Mas eu gravei. Na primeira, eu assim, acabei. Ele voltou, não tinha nem acabado de acender o cigarro ainda. Não precisa fazer mais, não. Eu me garanto, tá ok. Eu me garanto. Você garante a sua imagem aí? Então, você tem que, né? Aí, daí pra frente também, ele virou o meu... Best friend. Não, aí quando eu comecei quando eu passei para trabalhar de dia, eu fui trabalhar com ele. E assim... altas histórias, ele tinha uns filhos com alguns problemas, e aí eu fui ajudando ele, assim, a fazer uns encaminhamentos, uns trabalhos psicológicos com os meninos, depois levei para o centro, né? Eu sou espírita, então a gente tem uns tratamentos espirituais que são bons, que a pessoa fica mais relaxada, fica mais calma, fica mais tranquila. Então a gente começou a fazer vida super amigo dele, entendeu? Então... Mas esse prêmio não tem essas coisas, então a gente precisa encontrar os termos e achar. Agora o cinegrafista, eu trabalhava com um cinegrafista louco da cabeça, ninguém gostava de trabalhar com ele. Ele conversava, ele não parava de falar um minuto, sabe? E ninguém queria trabalhar com ele, ele só dava certo comigo. Aí eu brigava com ele, falava assim, vamos conversar com você. Não ou mais. Ele ficava assim, ô Pampam, conversa comigo, Pampam. Tipo Ancieri, ô Pampam, conversa comigo, Pampam. Não conversar com você não, você conversa demais, você fala demais, você não passa vergonha. Fui gravar com o prefeito era o Darcy Acosta. O prefeito chegou e falou assim, o cinegrafista, tá tudo bem aqui? Meu cabelo tá bom? Não, prefeito, tá precisando cortar, né? Tá horroroso, nunca vi cabelo tão feio. Jesus, Maria Jesus. Nossa, me mata de vergonha, cara. E assim, mas eu adorava trabalhar com ele. Por quê? Porque ele fazia cenas que pediam um texto. Então, eu fazia o texto por conta das cenas dele. cenas. Isso é extraordinário, né? Isso é é extraordinário. trabalho em equipe. Aí ele não conversava comigo e falava assim, Pampam, você não quer conversar comigo? Mas olha aqui, ó, olha essa cena aqui. Aí eu falava, puta, caralho, que cena. Mas eu não dava meu braço a torcer. Eu falava assim, fazia assim, né? Mas Vou aí, fazer um textinho pra quando ela. ele via no ar, ele sabia que eu tinha feito aquilo por causa da cena, sabe? Aí no outro dia eu chegava assim, aí tudo bem, me abraçava assim, falava assim, me larga, inferno. Mas assim, aquelas brincadeiras. E até hoje, esses dias eu encontrei com ele aposentou, teve um problema do braço e tal. Aposentado há muito tempo por invalidez. Aí encontrei com ele em Pirinópolis. Tá lá, curtindo. Tava lá a em vida. Pirinópolis, resolveu mudar pra lá, encontrei com ele. Aí o que aconteceu? A gente descobriu lá, era uma feira, aí tinha uma mulher com TA, fazendo... Né? Eu falei, nossa, cara, que legal, que massa essa história, né? O TA, ela é a sua terceira geração, quarta geração de tecelãs da minha família e tal. É bonito, né? Eu acho tão bonito aquele negócio do carpal. E assim, ela fazia tudo, tinha tudo ali, e ela fazia aquilo tudo, aquela máquina de TA ali, tão artesanal. E os tapetinhos dela ali, achei coisa mais linda, né? Ele não pegou meu celular, nós fizemos uma matéria. Com ela lá. E o Então, vamos papai. fazer.
Aí eu falei assim, fiz uma matéria assim, ele não trabalhando na TV, mas a gente fez ele pra ela usar. Você coloca na sua rede social, minha filha, ficou tão legal que eu usei na TV. Olha, gente. Você Pansieri. tem um amor com Pirinópolis, né? Você tem um caso de amor com Pirinópolis. É verdade, toda semana tá lá, Todo né? final Ele de se irrita, inclusive. semana. Eu acompanho ele no Instagram, ele se irrita. Nas melhores pousadas. Sábado à noite, o Pansieri em Pirinópolis. Eu pensei assim, gente, eu queria ir no porta-mala do Pansieri, só pra ir Não. nessas pousadas maravilhosas que ele vai. E eu no pé sujo do setor Não sul. é? Eu falo, você é um filho da puta. Eu em casa balançando criança pra dormir. Tá bom, não vou falar que sexta-feira eu tô indo pra lá. Ai, tá bom, não, que eu vou ficar Leva, cara. que eu vou ficar na pousada no Alto da Serra, que eu adoro, porque é na Serra. Sério? É difícil de chegar, mas é tão bom. É mesmo. A Serra dos Pirineus, o acesso é complicado, mas tem até o clima diferente. Nossa, ficar no alto da serra é muito legal, assim. E você não Massa. fica indo e voltando na cidade. É uma coisa mais... Não, eu já me contento com pousada ali mesmo, aquelas pousadas, aquelas basiquinhas que você fica ali maravilhosas, que você praticamente mora em Pirinópolis. Eu sou comendador. Né? Comendador de Pirinópolis. Ô, Pansieri, eu acredito o seguinte, eu tenho essa tese comigo, carrego ela na algibeira, que a vida é feita de momentos triviais, comezinhos, entediantes, e momentos fundamentais, momentos decisivos, e dizem mesmo que quando a gente morre, a vida inteira passa como um filme na nossa frente. Qual o momento fundamental, decisivo da sua vida? Qual será a grande cena que você verá com esses olhos que até errar de comer no momento da tua morte? Mas só terra, tem Você mais... viu o poema que ele fez pra te fazer uma pergunta, né? E eu tava na minha cabeça, ele fosse um comezinho, eu lembrei de comer, eu lembrei, Né? já fez tudo bem, mas é só a terra, não, Mas como né? decisivo, Mas fundamental tudo da tua vida. Serve outra cachaça, Cristal, por favor. Não, você já tá E olha que eu nem bebi ela lá e Não, não, mas o tudo bem. comendador de Eu- Você vai beber uma cachaçinha com a gente? Uma dose. Ou não pode? Não Ah, pode. então Não, tá bom. mas eu, na verdade, eu sou muito intolerante ao álcool. É mesmo? E aí o Cadu herdou tudo, porque ele bebe o meu e o dele e fica ótimo. Sabe que a gente vai pra festa, vou pro evento, assim, às vezes em open bar e Não tudo. bebe nada. Eu não bebo. E não é nessa, nossa, eu não vou beber porque eu tô dirigindo, não vou beber por causa disso. Não. Não faz Eu falta. não faz falta, então não fico com raiva. Mas eu saio muito à noite, né? E você sabe, né, Cristal, a gente sai muito e eu não bebo. Então no outro dia eu Mas consigo sabe o quê? trabalhar Pra de boa. mais restaurante ou mais bar? Como Ah, é que é? o que a gente fala, Cristal? Evento, né? Evento, Festa. Restaurante, bar, coquetel, lançamento. Eu vou sair daqui pro evento. Coquetel é ótimo, porque é um evento dos anos 80. É, bem né? isso. Todo um coquetel aqui, Bem maravilhoso. Coquetel, não é isso. Com É assim, canapés. é tipo Só assim, que não tem o coquetel, cara. Eu tipo, fico procurando. cadê nem o coquetel? Molotov. Aí, tipo assim, sei lá, tem um lançamento de um empreendimento. Aí, né, tem um coquetel de lançamento do empreendimento. Aí tem, sei lá, a inauguração de um restaurante. Isso. E os jornalistas são convidados para ir conhecer o menu, fazer a degustação, Hoje a Azul vai conhecer fazer o... lançamento de um serviço, é do Marcílio. Marcílio é meu padrinho de E o casamento. Marcílio não me convidou? E o Marcílio chamou, ele é meu padrinho de casamento. O que eu posso fazer? Eu não vou te contar maior. E sabe que eu encontro com esse pessoal todo, eu já peço benção. Minha primeira conversa com o Marcílio, que é meu padrinho de casamento, Você pede benção? Marcílio, a benção. E aí eu vou conversar com ele, Deus te abençoe, filhado. Aí continua a conversa. Quando você precisar fazer viagens, procure Marcílio. Eu tô fazendo propaganda que eu quero ganhar uma viagem de graça. Mas então, assim, a gente tem esses contatos e tal. Tem, velho. Mas você tá falando dessa, a gente falou da bobagem aqui, mas você falou desse espaço marcante. Do momento marcante, decisivo, fundamental da tua existência, Pansieri. Eu não vou dizer assim, sei lá, fundamental, tem tanta coisa assim que a gente faz na vida que é muito legal. Mas eu concordo, com o começo que você disse aí, que a vida é feita do trivial, do dia a dia. Os momentos extraordinários, eles acontecem esporadicamente. Se você não aprende a tirar o proveito da vida, do cotidiano, dos momentos simples, né, de fazer um jantar da noite que é uma salada e um bife. Fazer isso ficar legal, sentar do lado, conversar e comer, né, e fazer isso ficar especial, você não vai ter grandes e excepcionais momentos. Mas eu acho que assim, a vida ela tem vários momentos que marcam a gente, mas tem um que me marcou de uma forma muito especial, que foi o casamento. Por que o casamento? Não só pelo ato do casamento em si, né, da cerimônia do casamento em si, mas primeiro por poder fazer um casamento, eu e o meu marido, com uma celebração religiosa, num espaço maravilhoso, com meus pais e os pais dele no altar, com os meus sobrinhos mais velhos de padrinho e os mais novos de pajem. Num sinal de respeito maravilhoso, com as minhas tias, que são do interior de Minas, uma que fez questão, que pediram para entrar. Uma entrou carregando a Bíblia, outra imagem de Nossa Senhora das Graças, que ficou no altar, que é a foto que
Cristal fala que a gente colocou para o casamento. Aquilo foi um marco, não só pela cerimônia em si, mas pelo contexto da gente poder celebrar o amor, da gente poder abençoar o amor junto com todas aquelas pessoas, de mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, lógico que nos amavam, mas que o amor pode ser abençoado independente de qualquer momento. E mais do que isso, é a gente poder contar e sentir a energia daquelas pessoas de uma maneira tão forte, tão violenta, assim, era tão intensa aquele amor. E você foi ligar o seu irmão mais velho celebrar o casamento. E você conseguir sentir isso. E num dado momento, a gente tinha ido no centro e convidado os nossos avós que já desencarnaram. E em forma de balão, eles entraram no casamento. E cada neto levou esses balões com o nome dos avós e eles foram colocados ali com a gente no altar e ficaram ali. Né, os nomes dos nossos avós em corações, em balões, em forma de estrela. E você olhava para eles ali e sentia que eles também estavam vibrando, porque no centro eles disseram que eles iriam. E eles foram. Porque o que todo mundo percebia e não via eram os balões, eram eles. Aí você fala, o amor é transcendental. O amor é maior do que qualquer símbolo de preconceito ou de egoísmo que as pessoas queiram ter. O amor consegue unir até os momentos espirituais, até as diferenças espirituais se unem com o amor. E ali eles estavam unidos. E naquele momento, quando a gente vai soltar os balões, que os convidados soltam os balões brancos e os pais soltam os balões com os nomes dos seus, né, dos nossos avós, que eram os pais deles, os balões brancos todos correm para um lado. Os balões azuis, que era o nome deles, se unem, mesmo soltos em lugares diferentes, eles se unem, os 5 balões, e os 5 balões sobem juntos para o outro lado. Aí você olha que eles também estão te abençoando. E você olha para todo mundo, está todo mundo chorando. Aí você fala que eles estão chorando de emoção. Aí você olha e fala assim, o amor venceu. Nessa vida tem 2 coisas bonitas, né, Cristal? O sorriso da mãe da gente e um homem falando com o coração. Não é? Coisa maravilhosa, meu irmão. Ó. Que coisa maravilhosa. Como é que a gente continua agora? É foda, né? Vem cá, tu falou que é espírita. Como é a tua relação com Deus, Pancieri? Deus, para mim, tem que estar presente. Deus, ele não é só para ser louvado, ele é para ser vivido. E o Espiritismo ensina isso. Sabe, o Deus está no meu irmão, o Deus está na pessoa que eu encontro na rua, o Deus está no meu chefe, o Deus está na menina da limpeza. Deus está em todo mundo. As minhas atitudes divinas, elas têm que acontecer a todo momento. Então, o Deus ele tem que ser colocado em prática. Ele não adianta ser só no templo louvado. Então, minha relação com Deus é essa, tentar vê-lo em todos os lugares e em todos os momentos. Falha. Tem hora que a gente fecha os olhos para não enxergar, mas ali na frente a gente vai abrir e falar assim, poxa, aquela hora ali eu tinha que ter usado, ter aberto os meus olhos, eu vou abrir agora. Então a relação com Deus é essa, é a mudança cotidiana pensando nele. E tu frequentas qual centro aqui em Goiânia? Vários. Eu sou palestrante, então por semana eu passo pelo menos 2 palestras e normalmente assim, são centros diferentes. Eu gosto muito dos centros mais afastados, que as conversas com as pessoas são mais tranquilas, são mais leves. Então, eu vou em vários centros. Então, eu vou em alguns centros que eu frequento com mais frequência mesmo, né, que eu vou com mais frequência da palestra, que é o Mensageiros da Caridade, que fica no Parque Anhanguera, que é o Casa de Poliana, que a gente faz um atendimento fraterno toda segunda-feira à tarde, e que eu tenho aprendido muito, porque esse atendimento se dá principalmente por ser à tarde com mulheres, né, então são aquelas mulheres que precisam, e não só porque elas vão lá, porque elas vão ter a sopa, porque elas vão ter a comida e uma vez por mês a cesta básica, porque elas querem alimento para a alma. E a gente fica quase 1h30 fazendo atendimento fraterno, que é ouvindo essas mulheres e conversando com elas. E ali você sente e percebe a dor dessas mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros na maioria das vezes, que sofrem porque não sabem que futuro os filhos terão, que sofrem porque são mulheres, porque são pobres e principalmente as que são negras, porque elas ouviram várias e várias vezes na vida delas, você não vai ser ninguém porque você é filha daquele neguinho. Sabe o que é isso? Aí você percebe que, poxa, Deus tinha que estar presente em todo momento. Aí você pega nele para abraçar e acalentar uma pessoa que escutou isso, que ela não vale nada na vida porque ela é negra. Então,
Essa Casa de Poliana eu frequento muito, porque toda segunda-feira eu faço parte da coordenação desse atendimento fraterno. Aí são as que eu vou. Mas tem outras que você vai com mais tempo. Tem o Ramatiz. O Ramatiz eu vou lá, pelo menos... Pedro Ludovico, no Pedro Ludovico. Era no Pedro Ludovico, lá virou agora a Casa da Fraternidade. E o Ramatiz foi ali depois da BR, perto do Fundação Banco de Olhos ali. Esqueci o nome daquele bairro. Perto da Fundação Banco de Olhos ali, do Lions. Ele foi para lá, o Ramatiz. Vou na federação, porque eu sou parte da federação, sou federado e faço parte de algumas coordenações de trabalhos que a Federação Espírita faz. Então, são lugares que eu vou com mais frequência. Eu já era fã, fiquei mais fã. Não é? Eu cresci num lar espírita também. Ensina muito, né? É demais. Eu acho que uma das primeiras recordações visuais que eu tenho é da obra completa do Kardec, ilustrada pelo Gustave Doré, um grande ilustrador francês do século XIX. As primeiras recordações visuais que eu tenho. Hoje sou um bandista, me encontrei na Umbanda, sou uma banda querida, sagrada e brasileira, né? Tudo bem. Vem cá, Pansieri, uma coisa. O Mensageiros tem uma atividade de Umbanda que é maravilhosa, que eu adoro. Um dia, principalmente, que tem os pretos velhos, Sim. É uma conversa tão fraternal, eles são tão acolhedores. Eles suco de sabedoria, né, meu irmão? E é uma sabedoria com uma simplicidade, ao mesmo tempo com um aconchego, que a alma sai transcendendo de lá. Então, é muito legal. Eu tenho certeza disso, Pansieri. A frase não é minha, a frase é do mestre, do gênio Milor Fernandes, que é o seguinte: o gênio do homem não é a inteligência, o gênio do homem é a bondade. Do contrário, o Cristo não teria vindo para nos ensinar o amor, teria vindo para nos ensinar a teoria da relatividade, não foi o caso. Então, o gênio do homem é a bondade. Uma dúvida que eu tenho, quando vocês estão sem pauta, porque às vezes na cidade não acontece porra nenhuma, não acontece nada, Pansieri. Vai fazer pauta de IP. IP amarelo, IP roxo, IP branco. Que horas vocês decidem pauta? Depois do jornal, a gente faz a reunião de pauta. Fechou. Fez a reunião, não tem pauta, irmão, não tem tragédia, não tem problema, não tem porra nenhuma. Como é que faz? Assim, modéstia à parte. Ou antes, acha uma pauta aí pra gente, inventa alguma coisa, você conhece todo mundo, mais ou menos. Você tem contato, faz aí, faz surgir uma pauta. Agora tem uma coisa, e a Cristal não me deixa mentir. Cara, Goiânia tem assunto pra caralho. Velho, eu nunca vi um lugar pra ter assunto como Goiânia. É impressionante, né? A Goiânia tem assunto. Aqui. O André, tudo acontece aqui, cara. E as TVs, elas têm lá ali o WhatsApp, né? O QVT, o WhatsApp pra você mandar mensagem. Você fala assim, não tem pauta, não, peraí. Pega o WhatsApp da TV aqui que vai aparecer uma pauta aqui agora. Porque tudo acontece e a pessoa manda o vídeo, manda o relato, manda tudo. Mas na hora de criar... Vai cair. Nossa senhora, a pessoa nunca viu um microfone na vida, dá um tapa nesse. O pessoal que tá em casa que escutou com esse barulho, o Augusto, que deve ter ficado bravo comigo, mas tá tudo certo. Tá de boa aí, Augusto? Você sobreviveu a esse então tá bate que eu dei aqui? Seu ouvido tá Meu bem? Eu conheço um otorrino legal. Deixa eu te falar, ele sobrevive a eu falando alto aqui. A Cristal fala alto, não, mas a gente grita. Um grito belo e bom de ouvir. Eu tenho um hábito de conversar muito. Já perceberam? Você tá em casa, percebeu. Graças a Deus. Você tá percebeu. E nessas conversas surgem todo tipo de assunto, você vai guardando as coisas, entendeu? E aí você vai. Hoje mesmo falou assim, vamos fazer uma matéria aniversário de Goiânia, tá chegando e tal. Beleza, né? Aí... Mas tem que fazer uma matéria diferente, não pode ser a mesma coisa. Ele fala assim, tem que fazer uma matéria, a cidade cresceu, a cidade não sei o quê, tantos prédios, tem, então, aí, vamos fazer aquilo. E começou. Gente, não sei, parece que eu tô ficando velho, já vi tudo isso, né? Aí eu falei assim, gente, o que marca a cidade? Que é uma cidade desse tamanho, que tá maior que não sei quem, não sei qual nona cidade do Brasil, Mas você percebeu que a gente tem uma convivência agradável, as pessoas... Tem hora que parece que você tá no interior, no seu vizinho, no seu prédio, tal, não sei o quê. Gente, não conta essa história. Você pega, por exemplo, um bairro igual a Redenção, aqueles vizinhos ali... Que o povo ainda... Tudo antigo. Sai do Alto da Glória, você pega um drone ali no Alto da Glória, mostrando aquele prédio fudido, lascado do Jardim Goiás, bonito, né? E passa o drone no meio deles e sai em cima da Redenção, onde as pessoas fazem aniversário no meio da praça, onde eles pegam a cadeira e puxam ali e vão conversar, sabe? Lá nos meus vizinhos, volta e meia a gente chega, tem uma sacola pendurada na maçaneta de um ou de outro, um coloca na do outro, é um chocolate, é um doce, é um pão de queijo, é uma planta que você trouxe de algum lugar, entendeu? E é isso. Aí você faz assim, porque você vive isso, você acompanha isso, você conversa com as pessoas. E eu não sou de ficar assim na fila, não, sabe, gente? Não é. Eu fico, eu tô em algum lugar, tem gente,
Eu lá. Você tá sei conversando. que eu vou conversar. Isso é a coisa que mais tem me incomodado, assim, na minha relação com meus amigos, até com minha esposa, né? Por isso que ela essa- quer essa- separar de novo. De Para novo? com isso. É porque a gente fica enchendo o saco dele que ele já separou 3 vezes da mesma mulher. Gente, Não. mas ela voltou. O que ela tem na cabeça? Amor. Não, tudo bem, desculpa. Amor. Ela tem amor, ele eu não sei. 2 cretinos, tudo bem. Mas olha, essa coisa me incomoda demais, cara, porque eu acho um desrespeito com o interlocutor, sabe? O sujeito tá te falando uma coisa, aí tu pega, sim, Não, para com Pode isso. falar que eu tô te meu irmão. ouvindo. Eu tenho essa Não, mania. de meia horinha pra mais de falar que eu tô te ouvindo. respeito, rapaz. Tô ouvindo nada. para Tô com ouvindo isso. Nada. Tô prestando atenção no que eu tô escrevendo. É muito amigo meu, chama atenção na hora. Sentar aqui numa mesa de bar, tem um sujeito falando com ele tá aqui mexendo, fingindo que tá ouvindo. Meu irmão, para com isso aí. Ou então vai pra porra da tua casa, irmão. Tá na mesa do bar, porque a mesa do bar é a comunhão sagrada. Aqui a gente vem pra ouvir, pra falar, né? Enfim, pra berrar, pra gritar. Ficar conversando via Não é pra mensagem, ficar fica em casa. dentro desse cercadinho aqui, não, meu irmão. Acorda pra vida. Você vai pro malandro. cinema e fica com o celular na mão. Não, isso é idiotia. Não, Idiotia. no cinema eu me impressionei, acho que da última vez que eu fui, que eu nem me lembro quando foi, mas eu me lembro bem, tipo, tinha um cara, não na minha frente, mas na fileira da frente, assim, do lado, toda hora o cara pegava o celular e tal, eu penso assim, gente, se eu virar pro lado e perder a sequência do filme, eu perco o filme, né? Eu tenho que entender o filme. O cara pega o celular para digitar no meio do filme. Não, mas isso aqui de pegar o celular quando alguém tá falando contigo é uma falta de respeito macabra. Sabe, macabra? Isso não se faz. Não. Para com eu não isso. gosto, não. Me fala aqui, e você e Suelen? Que você falou que Rosane te mata de rir todo dia. A gente começou a falar da Rosane indo de bicicleta e não falamos de Suelen. Você e Suelen. A gente está super bem, né? O marido da Suelen trabalhou com a gente um tempo e é uma figura incrível também. Ainda aquelas oportunidades que a gente foi tendo aí na vida, essa dificuldade que as pessoas vão ter de se adaptar em algum lugar, que estão chegando e tal. Olha, eu acho que é hora de abrir os braços para acolher, né? Porque, vamos lá, ela é muito fechada, mas eu achava que era Me corrija se eu séria, estiver mas não errada. Era de vergonha mesmo. Me corrija se eu estiver errada. Quando Suelen começou, de manhã, cabelo curtinho, óculos, um visual bem simplesinho. Eu não me lembro na época o nome do apresentador que começou com Era ela. o Saulo. Não era o Saulo, foi com outro antes. Ela ficou com o Fábio um tempinho. É, Depois aí veio eu o sei que Saulo. aí veio o Saulo, ficou com ela um tempo, aí o Saulo saiu. Mas teve um outro que ficou com ela também, não me lembro agora. E ela sempre ali tímida e tal, aquele visual. E aí, com o passar do tempo, se você. Ela é aquele caso que a gente falou assim: se você pegar o início dela ali de manhã com hoje, e aí a transformação visível da Suelen hoje. Eu falo isso porque eu assisto. Então, e eu lembro quando ela começou. Pode olhar lá, que ela estava com o cabelinho curtinho, de óculos, como você disse, Que toda refletia a timidez. toda tímida, toda na dela. E hoje você pega lá aquela mulher, com aquele corte, né? Todo aquele up dela, toda segura, e levanta, e comanda, e fala, e fala. Você fala assim, putz, que evolução de Suelen, hein? Ao lado de Anderson Pansieri. Então, eu falo, que duplinha Não, a gente se deu super maravilhosa. bem, a gente se deu super bem. Eu fui, a sogra dela mora em Brasília, né? E teve uma época que eu fiz questão. Ela, isso aqui lá, na sogra, tal, lá. E a sogra dela veio aqui, aí eu fui conhecer. Ela fica assim, tá vindo aqui, falei, vamos conhecer, porque é a convivência que ela tem, porque a mãe mora no Pará, não tinha convivência. Acho que é um respeito, né? Sim. E tal. Aí ela falou, não, um dia vai lá na chácara. Vamos. Aí eu peguei o carro, vamos embora. Vamos pra lá, pra essa chácara, lá no DF afora. E fomos lá, e ficamos na chácara, e passamos, conversamos, brincando. E assim, aí ela foi criando mais uma liberdade, porque você tem que fazer isso, você tem que abrir esses espaços. E a gente foi fazendo isso, foi construindo tudo isso, né? Quando ela adoeceu e ela ficou ruim, ela foi no hospital, nossa, vou precisar de sangue. Eu fui primeiro para lá, doei o sangue para ela e tal. Então, assim, eu acho que tem toda uma que eu falo, Uma convivência. que você precisa mostrar, né? Esse Deus vivo que eu falo, que é essa transformação. E a transformação física dela, e eu acho que todo esse crescimento também, acho que vai muito da direção do jornalismo, né? A Brenda, que é a nossa diretora de jornalismo, ela foi subindo muito, vai, deu essa liberdade para ela, né? Porque ela sabe que a senhora é mais comedida também, então ela pode ir empurrando, ela vai puxando, né? Porque senão a pessoa lasca o jornal dela. Mas ela vai empurrando, e ela foi assim, não, vamos
Vamos mostrar assim, é uma mulher bonita, assim, uma mulher que vai, né, papapá. Então, isso foi criando essa autoestima. Ela tem muito isso a Brenda tem muito isso, né? Ela é muito decidida, então ela também ajudou bastante. E a gente foi aumentando essa convivência, foi construindo tudo isso. Aliás, até lembrando, né? Sabe a história que eu falei lá do boate gay? Que a pessoa foi lá e falou que era o filho? Era a Brenda. Era a Brenda. Na época era repórter, a gente saía junto, muito junto, não era diretora. Eu lembro dela como era outra. apresentadora, ela Isso chegou a também apresentar, né? Nessa época ela era repórter, a gente saía muito junto, foi ela que fez isso, né? Há 20 e tantos anos atrás. Então, assim, essa convivência, acho que a senhora tem muito isso. A gente foi convivendo, e você vai tendo que sair do seu campo só profissional ali, né? Então, eu fui buscando, a gente foi buscando, ela foi buscando também, né? E vai com a minha mãe conversa aqui, uma beleza, amiga, todo mundo. Aí ela foi conhecer minha mãe, e aí fica conversando, e minha mãe, sua mãe não tá aí, você precisar ter sua menina pra cá, e queria levar a menina, fica que eu tomo conta, e ela já foi lá pra casa, e aquelas coisas. Aí vai essa Goiânia do interior que eu falei, sabe essa matéria de mostrar essa cidade. Pergunta de $1 milhão. Qual o defeito de Anderson Pansieri que talvez só o Cadu conheça? Talvez. Confesse-nos, Anderson Pansieri, por favor. Amor, tá me ouvindo? Então, o Cadu tem uma paciência de Jó. Eu sou muito emburrão. Emburrão? Sério? Fácil. Como? Emburro. Que tipo? Como assim? Tipo Explique-nos. assim, eu te chamo 2 vezes, você não ouviu direito? Emburro. Emburro de, tipo, você não quer Que conversar com você maravilha. mais? Emburro. Emburro de... Não, deixa pra lá. Não, Não, fala fala, aí. não quero. Deixa pra lá. Não, esqueci. E aí paro. Dá essa emburradinha, então. Eu E sou assim também, normalmente eu é também. ele que tem que buscar. Ai, Aí você... ele faz de conta que nada aconteceu. Qual signo do Cadu? Sagitário. Sagitário. Aí ele faz de conta que nada aconteceu. Eu que fiz. Mas eu aí que borrei. ele... Aí ele faz de conta que nada aconteceu e aí ele... E vida que segue. E vida que segue com ele. Eu gosto de Sagitário porque são pessoas generosas, pessoas tolerantes, né? Às vezes, assim, uma faísquinha pega um fogo da porra, mas depois perdoam fácil. Também eu gosto de Mas Sagitário. ele nem pega o tanto fogo, ele nem deixa o fogo pegar muito. Ele vai mais pro perdoar mais rápido. Ele é Sagitário- muito conciliador. Das pessoas mais divinais que conheci ao longo de minha vida é Sagitário, minha tia, querida tia. Minha Beijão, mãe é tia. Sagitário. Te amo. Sua mãe é Sagitário. Sagitário é maravilhoso. Mas assim, a gente nunca brigou, nunca alterou a voz. Porque eu acho que o dia que começar a alterar a voz, aí você tem... 20 isso anos de não tem. relacionamento nunca alteraram Sem a voz? alterar a voz. Já teve algumas discussõezinhas e tal, lógico, mas não tem alteração de voz, sabe? E quando você começa a gritar demais, você está do lado, você gritar demais, você está afastando, você está mostrando que os corações estão muito afastados um do outro, né? Então você Sem dúvida. tem que ter um parâmetro, a gente tem isso. Mas ele é mais conciliador do que eu. Né? E como bom geminiano, eu não consigo decidir porra nenhuma. Nós vamos fazer isso ou isso? Sei lá, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz não é a resposta. Escolhe você, então. Ué. Aí escolhe e fala, não, eu não quero isso. Eu já falei pra eles, não me dê opções. Qual é o teu signo mesmo, Cristão? Touro. 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 Que coisa Último terrível. dia de touro. Não, touro é bom. Você quase foi geminiano, então. Quase. Eu sou do E, último dia assim, de touro. eu sou do melhor signo do horóscopo, né? O signo de Jesus Cristo, o Capricórnio. Tem melhor? Não, mas esse é o argumento definitivo. É o signo de Jesus, rapaz. 25 de dezembro. Como é? Derruba esse argumento, Cristal. Não derruba. É a modéstia da pessoa. É, né? Difícil esse argumento. Não, tipo, ô Anderson, assim, na nossa profissão, a gente trabalha com comunicação, a gente tem que lidar muito com estudantes de jornalismo e tal, e eu reconheço um grande defeito nos estudantes de jornalismo, que é o seguinte: não leem. Não leem. Como é que pode, meu filho? É a tua matéria-prima, será o teu ganha-pão? Lê, rapaz, porque até para falar você precisa ler, meu irmão. Precisa. Lê. Caio Fernando Abreu disse isso, um grande escritor brasileiro. Ler é alimento de quem escreve. E, parafraseando Caio Fernando Abreu, a leitura é alimento de quem fala, de quem tem sua imagem como ganha-pão, né? Sua voz, seu pensamento. Qual o grande defeito dos estudantes de jornalismo hoje, Anderson Pansieri? Ó, já que você falou esse, eu vou falar um outro que eu converso muito com as pessoas quando eu vou fazer palestras nas faculdades. Primeiro, é o ler. Cara, assim, as pessoas leem um jornal, as pessoas leem. Você tem que ler. Amigo, me desculpa, mas você tem que ler. Né? Que é, para mim, o fundamental. E o segundo, jornalista conta histórias. Perfeito. Como que eu vou contar uma história para alguém se eu não conheço esse alguém? Por que as pessoas dizem, você fala muito legal na televisão? Porque eu converso com as pessoas e eu sei como que as pessoas conversam. Aí eu sei contar a história para ela. Eu sei contar a história para ela porque eu conversei com as pessoas. Se você ficar no seu mundo, Um mundinho conversando com alguém,
que mora lá no Rio Grande do Sul, que mora lá na Inglaterra. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Mas você não vai contar a história para eles. Você tem que contar a história para as pessoas que estão do seu lado. Então, se você não largar isso aqui um pouquinho e viver o mundo real, você não vai conseguir contar a história. Perfeito, perfeito. Qual o grande arrependimento da vida de Anderson Pansieri? Arrependimento? Olha, eu acho que eu passei uma fase da juventude muito ligada no trabalho. Muito, muito. Eu entrava no trabalho tipo 7 horas da manhã e saía 9 horas da noite. Então eu deixei passar uma idade que você está mais animação, né? Aquela coisa que você tem que vivenciar um pouco também, muito ligado no trabalho. Então eu fiquei nessa fase um pouco, matei um pouco dessa juventude. Talvez hoje eu tento correr um pouquinho atrás. Eu acho que o Cadu tem muita responsabilidade nisso, né? E me trazer um pouquinho para essa vida mais, essa juventude. Porque um bom tempo dessa juventude eu fiquei enfiado na redação. Não porque me obrigaram, tá, gente? Mas era uma opção minha. Claro. O Anderson tem um sonho a ser realizado ainda? Um grande sonho? Cristal, eu confesso para você que, assim, para mim, e não é proselitismo, não. No Espiritismo a gente fala que o mundo vai sair desse mundo que a gente vive, que é o mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Eu falo que o meu mundo particular que eu vivo hoje já é um mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração é onde o bem prevalece sobre o mal. Não é um mundo que não vai ter maldade nenhuma, mas a maldade será menor e o bem será muito maior do que a maldade. E meu mundo particular já é assim. O bem e o amor desse mundo que eu vivo, meu mundo particular, ele é muito maior. Então, um sonho de uma sociedade melhor, mais justa, a gente vai, né? É óbvio que todo mundo tem, não é possível que não tenha, né? Tem uns que não tem, mas enfim. Eu acho que todo mundo tem esse sonho, tem essa vontade. Mas, então, meu grande sonho mesmo é poder trazer as pessoas mais para esse mundo do bem, sabe? Para esse mundo do bem, para elas perceberem mais que fazer o bem não é só pelo outro, é para você. É isso, fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem é faz bom bem. ser bom, né? Tem esse detalhe. Qual foi o maior erro da tua carreira, hein, Pansieri? Eu acho que eu poderia ter, talvez, em um dado momento, ter saído um pouco daqui, não definitivamente, mas ter ido para algum outro lugar, ter ficado mais tempo, tipo 1 ano, 6 meses, que fosse algum tempo assim, conhecendo mais um jornalismo num outro aspecto, em outro lugar, para talvez trazer um pensamento novo, né? Então acho que eu fiquei muito só aqui, eu acho que podia ter perdido, até acho que a própria emissora abriria espaço para isso, né? Para que eu fosse fazer algum tempo, para que fosse para voltar, mas que eu fosse ficar algum tempo mais. Eu acho que foi um erro de não ter pedido isso. Meu diretor, quantas horas de papo já? 3? 1h28? Sangue do Cordeiro. Morreu Maria Preá. Ô, Pansieri, que coisa boa falar contigo, cara. Muito obrigado, meu irmão. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado Eu te agradeço. mesmo. Cristal, sua linda. Adorei te rever. Eu já era fã. Maravilhoso, né? Não, eu falo, eu já era fã. Isso aí não, como se diz, não é porque tá aqui na frente, isso aí eu falo mesmo. Fiquei mais fã ainda. Gente, eu que agradeço por falar em fã. A Cristal sabe quanto a gente tem esse convívio, né? Tem esse olhar um para o outro, né? De sentir essa energia, e tanto que isso é bom. E André, também não é puxando saco, porque eu estou aqui, adoro te ouvir. Obrigado, Você já recebeu meus recados, Sim, você claro. sabe disso. Eu acho que essas seus pensamentos que você vai colocando para a gente, às vezes de uma forma divertida, ele nos faz refletir e pensar tanto. Então, parabéns pelo trabalho Obrigado, de irmão. conseguir levar as pessoas à reflexão sem precisar ser algo impositivo, mas algo que surja naturalmente, né? E a Cristal sabe dessa alegria que eu sempre falei dela. Continue mantendo esse sorriso, essa sua energia, porque é isso que move as pessoas que estão à volta da gente, e a gente precisa encontrar pessoas que nos tragam energia boa. Então, continue sendo essa pessoa que abraça, que sorri, né? É como diz a questão da Maria Bethânia, né? Que vamos rir mesmo que o mundo queira te fazer chorar. Então, aprenda a rir. Faça sempre o riso. Então, quem está ouvindo a gente, vamos aprender a rir cada vez mais, assim como esse sorriso lindo que a Cristal tem. Obrigada. Olha, é um profissional extraordinário e uma figura humana fascinante. Esse foi Anderson Pansieri. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Eu já estou bêbado. Depois de 4 doses, a gente fica bêbado. Lei da química. Fiquem com Deus. Beijão, tá? Até a Tchau, próxima. gente.